Gravação iniciada. Estamos nós aqui para a nossa aula de número 11, o nosso encontro 11, né? Aula 11, encontro 11, encontro síncrono da turma de Info. Na aula de hoje eu pretendo falar sobre potenciação, né? É o segundo assunto do terceiro bimestre. O primeiro assunto é módulo. Módulo e as três formas do módulo ser abordado, através de função, através de equação, através de inequação. Eu dei a aula síncrona sobre função e gravei vídeos, um vídeo sobre equação modular e outro vídeo sobre inequação modular nesse final de semana, e eu postei no grupo. Estou corrigindo, não terminei ainda, mas estou terminando de corrigir a prova P4. E os comentários dos relatórios estão me fazendo pensar um pouquinho. Tem muita gente reclamando do CAM, dizendo que ou é muita coisa, ou é muito difícil, e etc, etc. Ao mesmo tempo, alguns elogiam também, né? Não tem só críticas, não. Tem várias pessoas que elogiam também. Tem as duas coisas. Bem, o meu papel aqui é tentar não sobrecarregar ninguém, quer dizer, fazer coisas dentro do limite de vocês. Então, eu pensei em fazer uma mudança na questão dos pesos. Isso para o terceiro bimestre. O segundo, eu vou fazer conforme foi combinado, né? Mas agora, o terceiro bimestre, que vai ser módulo, e essa parte dessa semana, que vai ser potenciação, eu pensei em aumentar o peso das provas. Em vez de cada prova valer 30, passar a valer 40. Então, ficaria 40 mais 40, 80. 10 os relatórios, 90. Mas o CAM, como são 3 assuntos, eu vou continuar dando 10 pontos para cada um. Ou seja, 10 vezes 3 dá 30, então o total daria 120. Então, a nota máxima é 100, mas se a pessoa completasse tudo, daria 120. Então, é uma forma de tentar dizer, ó, se você está achando o CAM demais, então, se você for bem nas provas, 40 mais 40, 80, 10 pontos no relatório, 90, e você só precisa fazer um assunto do CAM, dos três que eu sugeri. Você vai escolher qual dos três. Tá? Não vai ser eu que vai escolher, não. E você me diz qual é o assunto que você vai escolher. Pronto, eu pensei nisso aí. O que é que vocês acham dessa sugestão, gente? Boa ou ruim? Milena quer falar? Milena quer falar, Milena? Não, professor, eu tinha ligado sem querer. Tá. E aí, gente, comentem essa minha proposta. Ela é boa ou ela é ruim? Eu gostei mais dessa proposta do que o CAM valendo mais, porque eu me dedico mais nas provas. Na verdade, eu já tinha feito isso antes, né? De você poder obter mais que 100 com o CAM, mas mediante uma produção muito grande. Né? Agora eu estou dando a possibilidade de você conseguir a nota máxima com uma produção pequena do CAM, no máximo um assunto. Mas quem gostar muito do CAM e quiser ganhar pontuação extra com o CAM, pode fazer 30 pontos com o CAM. Basta fazer os 3 assuntos combinados. É tipo 30, por exemplo, em uma das provas, se eu fizer 2 assuntos do CAM, mesmo assim eu vou ter 100 pontos, não é isso? Como é que é? Explica de novo, Antônio. Estou dizendo assim, professor, se a pessoa, em vez de ganhar 40, ganhar 30 pontos em uma das provas, ainda vai ter 40. Aí vai ter 2 assuntos do CAM, ainda vai ter 100 pontos, porque 40 mais 20 mais 30 dá 100. Eu não estou entendendo essa sua matemática, quer dizer, como é que você está fechando aí? Hoje as provas valem 30 e 30. 30 mais 30 dá 60, né? São 2 provas. 30 mais 30 dá 60. O relatório é 10, dá 70. E o CAM vale 3, vale 30, 100.
É assim que foi no primeiro bimestre, é assim que vai ser no segundo, embora eu dei a possibilidade até de você, como são mais que 3 assuntos que eu selecionei, então você tinha até chance de passar disso. A minha proposta agora, Antônio, é aumentar a prova de 30 para 40. Então, 40 mais 40, 80. O relatório vale 10, 90. E eu permaneço com 3 assuntos no CAN, cada um valendo 10. Então, daria 30 também. 30 mais 90 dá 120. Quando a nota máxima, você sabe que é 100. Então, na prática, se você quiser tirar nota máxima, se você fechar a prova, as 2 provas, você já tem 80. Se você fechar o relatório, 90. E basta fazer só um assunto do CAN. E não mais 3. Só um assunto. E você escolhe qual assunto. Tá entendido, Antônio, ou não? Sim. Gente, mais nenhum comentário? Isso, de alguma forma, deve diminuir a carga de vocês, porque deve diminuir a quantidade de assuntos do CAN. Concordam comigo ou não? Sim, sim. Com certeza. Pronto, então é uma forma aí de aliviar. Deixa eu dar um informe para vocês. Nós tivemos, apesar da pandemia, estamos participando de Olimpíadas de Matemática. Quem assim deseja, né, e quem participa do Projeto Olímpico, eu tenho informado através do grupo do WhatsApp lá do Projeto Olímpico. E na Olimpíada Canguru, nós conseguimos 3 alunos premiados. Uma medalha de bronze com Isaac, aluno do 3º ano, e 2 menções, 2 honras ao mérito com Gabriel e Hector, alunos do 2º ano. Então, tivemos 3 premiações na Canguru. E saiu ontem o resultado da OMU, da Olimpíada de Matemática da Unicamp. Ele é uma Olimpíada em várias fases. Então, a galera já tinha passado pela primeira e já tinha passado pela segunda fase. E saiu o resultado ontem, a gente passou para a terceira fase. 2 equipes passaram para a segunda fase. São equipes de 5 pessoas. Uma equipe é formada por alunos do 3º ano de eletro, 4 alunos do 3º ano de eletro e um aluno do 1º ano de eletro, é o Natanael, e a outra equipe é formada por alunos do 2º ano de eletro. Então, essa equipe passou para a terceira fase. Normalmente, essa terceira fase, é a última, ela é feita na própria Unicamp. Por conta da pandemia, ela foi cancelada e vai ser feita de forma virtual. Então, a galera, essa terceira fase vai ser dia 29 desse mês, tá? Pronto, acho que vale a pena ter esse informe para vocês, saber que quem está interessado e quer estudar por conta própria tem boas alternativas, né, no nosso campus. Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma observação, gente? Não? Então, vamos começar. Eu gosto sempre de começar pelo planejamento. Deixa eu abrir aqui o arquivo do planejamento, que não está aberto. Pronto, ele está aqui aberto, agora eu vou compartilhar com vocês. Galera, tá vendo? Sim. 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 E aqui, sem querer, abriu de ADM, mas é igual ao de vocês, né? Só muda os dias das aulas, né? Então, essa vai ser aqui a aula de hoje, ó. Vou destacar aqui de
amarelo. Essa é a nossa aula de hoje. Veja que nós já estamos começando a nos encaminhar para o final, né? Ó, já passamos da metade, de mais da metade do curso, eu diria já estamos nos aproximando do terço final. Então, para a aula de hoje, os assuntos são abordados dos vídeos 8 a 11, lá do Ferreto. 8 a 11, nessa aula nossa do dia 10. E na próxima aula, completa com os vídeos de 12 a 14. Então, são um total de 7 vídeos. 7 vídeos da parte de potenciação, função exponencial, equação exponencial e inequação exponencial. É a mesma quantidade lá da parte de módulo. Em módulo também foram 7 vídeos. Além dos vídeos que eu faço e estou colocando para complementar o trabalho de vocês. Bem, então, hoje o foco é esse aqui, né? Revisão das propriedades de potenciação. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Gente, nós podemos começar a nossa aula? Sim. Sim. Então, vamos começar. Vamos iniciar. Vamos torcer que a mesa entre. Parece que ela vai entrar hoje. Entrou. Estão vendo a mesa, pessoal? Estão vendo o quadro branco? Sim. Sim, professor. Pronto, então vamos começar a nossa aula. Bem, então, hoje nós vamos fazer uma revisão das propriedades de potenciação. Na verdade, a palavra revisão não vai valer para todas, porque certamente deve ter algumas propriedades que talvez vocês nunca tenham visto. Mas para a maior parte, sim, é revisão. Eu vou falar ao todo de 13 propriedades. Na aula de hoje eu não vou conseguir falar de todas, certamente. E o que ficar faltando da aula de hoje, eu vou complementar através de um vídeo, tá certo? Então, vou falar no ritmo que adequado para vocês entenderem. Então, não vou conseguir falar das 13, mas vamos começar a falar. Outra coisa fundamental é entender a operação de potenciação, né? Vocês já aprenderam 6 operações em matemática. Não é verdade? Quais são elas? Quais são as 6 operações que vocês aprenderam? Operações com números que vocês aprenderam? Soma, subtração. Adição. Subtração. Que mais? Multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão. Radiação e potenciação. Divisão. E agora, justamente, ela entra potenciação e radiciação. E elas estão colocadas aqui aos pares, né? Essa é a inversa dessa. Essa é a inversa dessa aqui, a multiplicação e a divisão. E essa inversa dessa potenciação é a inversa da radiciação. Então, hoje vamos trabalhar uma das nossas 6 operações, tá legal? Então, vamos começar fazendo aquela perguntinha básica. Alguém poderia ler para mim isso aqui? Ler, só ler. 2 elevado a 3. Isso, é bom que a pessoa saiba que... E como é que você lê isso aqui? Do lado, agora. Dois terços. 2 terços. 2 terços ou 2 sobre 3, né? Você pode falar a palavra sobre, né? Então, é que tem gente que vai falar aqui o 2 elevado a 3 e fala 2 sobre 3. Então, não pode fazer essa confusão, né? Aqui eu falo 2
elevado a 3. Por que a palavra elevado? O que é uma coisa elevada? Elevador. Está em cima do 2? Exatamente. A ideia é que está em cima, né? Uma coisa que está elevada é uma coisa que está no alto. Né? Vocês percebem que na nossa simbologia, o primeiro número a gente coloca aqui e o segundo número a gente bota aqui no alto e à direita. E menor. Essa é a nossa convenção do processo, né? Então está aqui 2 elevado a 3. Mas vamos apagar isso aqui. Segunda pergunta agora. A primeira pergunta foi como é que lê. Segunda pergunta. O que é 2 elevado a 3? Não é quanto é o que é 2 elevado a 3. Como é que eu calculo 2 elevado a 3? Eu não quero a resposta, eu quero o caminho. 2 vezes 2. Exatamente. Então, 2 elevado a 3 é o número 2, multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Então, a potenciação, essa nossa operação aqui, precisa de que operação anterior? Precisa da multiplicação. Multiplicação. Da mesma forma que a multiplicação, precisava da adição. Ou eu estou errado? Na multiplicação, quando eu faço 3 vezes 4, eu estou dizendo que é 3 vezes o número 4. Posso dizer assim? Pode, professor. A multiplicação nada mais é do que uma adição de parcelas iguais. A potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais, né? Fatores, né? Por exemplo, aqui os fatores são diferentes. Mas quando eu faço 7 vezes 7, os fatores são iguais. Então, olha a ligação da multiplicação com as duas operações agora, né? Uma anterior a ela, que era a adição. Então, 7 vezes 7 é o número 7 somado com ele mesmo. 7 vezes 3, 6, 7. Mas 7 vezes 7 também é 7 elevado ao quadrado. Ou seja, a multiplicação se liga com as duas operações. Se liga com a adição, se liga com a potenciação, né? E com graus de abstração cada vez maiores. Essa aqui foi a primeira, a adição. Em seguida, a gente pulou para a multiplicação. E em seguida, na potenciação. Então, em vez de ficar repetindo fatores iguais várias vezes, é muito mais negócio você botar uma notação que poupe, que seja mais rápido, que ocupe menos espaço. Então, a potenciação nada mais é do que uma maneira de você acelerar a multiplicação. Então, eu assim interpreto a potenciação, né? Agora, por ter ligação com a multiplicação, tem gente que comete um erro comum. O erro comum é achar que 2 elevado a 3 é 2 vezes 3. Isso está certo ou está errado, pessoal? Tá errado, errado. professor. Está errado. Isso aqui é diferente. Né? Então, apesar da potenciação necessitar, fazer parte da sua essência, a multiplicação, ela não é a mesma coisa que a multiplicação. Então, quem achar assim, vai cometer um erro na potenciação. Beleza. Agora vamos para a terceira e última pergunta. Eu primeiro perguntei como é que lê isso aqui. Depois eu perguntei o que é. Primeiro, como é que lê 2 elevado a 3. Depois, o que é, né? Como se calcula 2 elevado a 3. E finalmente agora, quanto vale 2 elevado a 3? Qual é o resultado? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. É igual a 8. Então, o resultado é 8. Isso aí. Bem, dando nome aos bois. O número 2 está ocupando um certo papel. Esse papel vai ganhar um nome. O 3 também e o resultado também. Quais são os nomes que eu uso aqui? O 2, como é que é chamado na potenciação? 2 é base. 2 é a base da potenciação. O 3? Expoente. 3 é o expoente.
E 8? Produto. Não, produto é o resultado da multiplicação. 2 Sim. vezes 3, 6 é o produto. Não posso usar essa palavra aqui. Alguém sabe? 8 é a potência. A palavra potência quer dizer o resultado da operação de potenciação. Vamos relembrar aqui. Como é que chama o resultado da operação de adição? O resultado da operação de adição, como é que chama? Produto. Não. O resultado... Total. Oi? Soma. O resultado de uma adição, de uma adição chama-se soma. O resultado de uma subtração, como é que se chama? Diferença. Quanto é a diferença entre 8 e 5? 3. Ou seja, qual é o resultado da operação de subtração de 8 menos 5? O resultado é 3, então a diferença é 3. Multiplicação, como é que chama? Agora é produto. Agora sim. Agora é. Divisão, como é que chama? O resultado da divisão de 8 por 2. 8 dividido por 2. Esse 4, como é que eu chamo ele? Consciente. Quociente. Tem outro nome, alguém sabe outro? Pode se chamar também de razão. A razão entre 8 e 2 é 4. O quociente entre 8 e 2 é 4. A potenciação, nós acabamos de aprender agora. Potência. Potência. E a radiciação? Raiz. Raiz, exatamente. Pronto, esses nomes, a gente usa mais esses nomes, a gente confunde até esses nomes com o nome das operações. Mas as operações, todas elas terminam em ão, tá? Para você não ter mais dúvida, né? As operações terminam em ão. E os nomes mais usados costumam ser o resultado da operação. Beleza, então, feito isso, vamos dar mais exemplos. Quanto é 2 elevado a 5? Trinta e dois. 32. 32. Porque é o número 2 multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? 5 vezes. 5 vezes. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32. E quanto dá 5 elevado a 2? 25. É 5 vezes 5, e 5 vezes 5 dá 25. Eu posso trocar a ordem da base e do expoente, que o resultado vai dar igual? Que a potência é a mesma? Não. Não. Né? As únicas operações onde eu posso fazer a troca dos elementos e não muda o resultado é a adição e é a multiplicação. Tanto na adição, 2 mais 6, como 6 mais 2, nos dois casos a soma vai dar 8. Não interessa a ordem. Na multiplicação, 2 vezes 6. E se eu trocar a ordem, 6 vezes 2, em ambos os casos, o produto vai dar 12. Então, a ordem das parcelas não altera a soma na adição. A ordem dos fatores não altera o produto na multiplicação. Mas isso não acontece com a subtração, isso não acontece com a divisão, isso não acontece com a potenciação, isso não acontece com a radiciação. Essa propriedade chama, para dar o nome correto, essa propriedade chama propriedade comutativa. Propriedade comutativa. O verbo comutar, se vocês forem no dicionário e consultarem o significado do verbo comutar, comutar significa trocar. Vamos comutar de lugar, vamos trocar de lugar. Então, a propriedade comutativa é aquela que você pode fazer a troca e o resultado não se altera. Então, esse exemplo aqui, eu quis mostrar com muita clareza que a operação de potenciação, ela não é comutativa, tá certo? Vamos para outra tela.
Pronto, vamos lá. Quanto é 3 elevado a 3, pessoal? 27. 27, ou seja, é 3 vezes 3 vezes 3. 27. É muito comum o aluno errar e falar, professor, 3 elevado a 3 é 9. Aí ele faz 3 vezes 3. Não, 3 elevado a 3 é diferente de 3 vezes 3. Né? O 3 elevado a 3 é o 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Pessoal, quanto é 10 elevado a 7? R$10 milhões? Exatamente. Primeiro, entender que 10 elevado a 7 é o número 10 multiplicado por ele mesmo, um total de 10 vezes. Só que a multiplicação por 10 é a multiplicação mais fácil de todas as multiplicações, porque é só acrescentar o zero, né? Quanto é 17 vezes 10? É muito fácil fazer essa multiplicação, porque é só botar um zero no 17, pegar o número e botar um zero. Então, mesma coisa, 10 vezes 10 é pegar o 10 e botar um zero. Então, você vai acrescentando zeros, e ao todo, como o expoente é 7, você vai adicionar 7 zeros. Né? 7 zeros. E aí, dividindo as casas em 3 e 3, aqui a casa inicial, as 3 casas iniciais, a ordem inicial, depois aqui os milhares, e aqui, depois vem aqui os milhões. 10 milhões. Não tem nenhuma potência mais fácil do que aquelas oriundas da base 10. A base 10 é aquela que a gente consegue dizer os resultados de maneira rápida. Vamos fazer uma tabelinha aqui agora, falando das potências, dos resultados, que são os mais comuns de todo. Para a base 2, na base 3, na base 5 e na base 7. Na base 2, eu sugiro que vocês saibam calcular, saibam dizer o resultado de forma instantânea, assim como eu sugiro que vocês saibam a tabuada, eu sugiro que vocês aprendam esses resultados que eu estou colocando aqui agora de forma instantânea. Por quê? Porque eles aparecem com muita frequência. É o mesmo argumento da tabuada. Na base 2, desde o 2 elevado a 1 até o 2 elevado a 10. Na base 3, desde o 3 elevado a 1 até o 3 elevado a 6. Na base 5, desde o 5 elevado a 1 até o 5 elevado a 4. E na base 7, podia também falar do 6, né? Mas beleza. Base 7, estou pegando os números primos, né? Do 7 elevado a 1 até o 7 elevado a 3. Esses resultados aparecem com tanta frequência, mas com tanta frequência nos problemas, que se você já sabe deles, você faz com muita rapidez. Pessoal, vamos preencher isso aqui. Quanto é 2 elevado a 1? 2. 2 elevado a 2. 4. 4. 2 elevado a 3. 8. 8. É só dobrar, né? É só pegar o resultado anterior e dobrar. 2 elevado a 4, então é o dobro de 8. 16. Beleza. Para fazer 2 elevado a 5, é só fazer o dobro de 16. Quanto é? 32. 2 elevado a 6. 64. É o dobro de 32. 2 elevado a 7. 128. 128. Ah, professor, não sei somar isso aqui de cabeça. Bem, 64 é 60 mais 4. Como eu tenho que somar ele com ele mesmo, você vai fazer 60 mais 60, que dá 120. É fazer 4 mais 4, dá 8. Isso vai dar 128. 2 elevado a 8. 256. 256. 2 elevado a 9. 512. 512. 2 elevado a 10. 1024. Pronto. Então, eu sugiro vocês saberem isso aqui bem. Vamos agora para as potências de base 3. 3 elevado a 1. 3, 3. 3 elevado a 2. 9, 9. 3 elevado a 3. 27. 27. 3 elevado a 4. O triplo de 27. É fazer 20 mais 20 mais 20, 7 mais 7 mais 7.
20 mais 20 mais 20 dá 60. 7 mais 7 mais 7 dá 21. 60 mais 21 dá 81. 81. 3 elevado a 5. É só fazer o triplo de 81. Fazer 80 mais 80 mais 80. 1 mais 1 mais 1. 243. 243. E, finalmente, quanto dá 3 elevado a 6? 729. 729. Isso aí. 240 mais 240 mais 240 dá 720. 3 mais 3 mais 3 dá 9. Agora na base 5. 5 elevado a 1. 5. 5. 5. 5 elevado a 2. 25. 25. 5 elevado a 3. 75. 75. Epa, 75 não. Porque não é o triplo aqui. 125. É 5 vezes 125, né? Sim. É 5 vezes 125. Vai fazer o quíntuplo do anterior. Sempre. Fazer 5 vezes o anterior. Quanto vai dar? 125. 125, correto. 125. E, finalmente, 5 elevado a 4. Quanto é 5 vezes 125? 625. 625. Pronto, isso aí. São esses os valores que eu sugiro que vocês já saibam, porque o resultado é tão comum, mas tão comum que aparece muito. 7 elevado a 1, 7. 7 elevado a 2, 49. é a tabuada do 7, 7 elevado a 3, 343. 343. Pronto. Então, estão aqui mostrados os valores mais usuais, né? Das potências que aparecem com mais frequência. Então, acho que vale a pena ter memorizados. Vamos mudar agora de tela. Bem, vamos lá. Aqui é a vantagem da aula remota. Esse quadro que eu descartei aí, eu posso resgatar ele, tá certo? Né? Quando precisar, se alguém precisar, a pessoa volta para aquele quadro, eu tenho como resgatar ele, tá certo? Vamos lá. Mais exemplos aqui. Não. Eu acho que já é interessante agora começar com as propriedades. Então, vamos primeiro agora generalizando. Tá de vermelho, não. Tá de preto. Generalizando. Generalizando. A operação de potenciação, quando eu escrevo um número A elevado a um número B, alguém saberia dizer para mim o que é um número A elevado a um número B? O número A multiplicado por ele mesmo, B vezes? Exatamente isso. A vezes A, vezes A, vezes A. Quantas vezes? Não sei. Mas esse não sei aí é dado por um número. Qual? O número B. B. Exatamente. Então, essa seria a maneira genérica da gente definir uma potenciação. Então, qual é a definição de potenciação? É essa daqui. O que é A elevado a B? É o número A multiplicado por ele mesmo, B vezes. Agora, uma perguntinha. Esse número A e esse número B podem ser naturais, inteiros, racionais, reais? Podem ser ou não? O que é que vocês acham? Podem. Pode. Então, aí agora vem a grande informação, né? Essa operação, ela vale quando A pertence aos reais. E quando B pertence também aos reais. Então, a princípio, não há nenhuma restrição, ou seja, qualquer número eu posso fazer qualquer potenciação. Agora, para usar essa definição, a gente tem uma clara limitação. E essa limitação acontece devido ao expoente, né? Então, essa definição, ela gera uma limitação. Qual é a limitação? Prática de usar a definição. A limitação, qual é? O número B,
Porque a gente sabe dizer, quando a gente fala 5 elevado a 3, a gente entende claramente que vai botar o número 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Agora, se eu perguntar para vocês quanto é 5 elevado a 0,2. Ferrou? É o 5 multiplicado por ele mesmo 0,2 vezes. Ok, e como é que eu escrevo aqui 0,2 vezes? Alguém sabe? Temos uma interrogação aqui, né? Mesmo problema acontece com o número negativo. Eu quero fazer o 5 multiplicado por ele mesmo menos uma vez. Como é que é isso? Como é que eu escrevo menos uma vez? E se o expoente agora for um número racional, raiz de 3? Como é que eu faço isso aqui? 5 multiplicado por ele mesmo, raiz de 3 vezes. Até com o número natural tem problema, até o 0 tem problema. Ó, o que é 5 elevado a 0? É o número 5 multiplicado por ele mesmo 0 vezes. 0 quer dizer nenhuma vez. Como é que é isso? Eu vi isso aí, dá 0. Não, não dá 0. Você está fazendo alguma confusão, Antônio. A gente vai comentar isso aqui. Não, professor. É por 1 que dá 0. Eu confundi, realmente. Exatamente. Isso aí, confundiu, Antônio. Ó, a gente só não vai ver esse caso. Tirando aqui, a gente vai aprender esse e vai aprender esse aqui, ó. Então, esses 3 casos a gente vai aprender e justamente são as propriedades que eu falei, que são 13 propriedades. Então, vai ser graças às propriedades que nós vamos aprender a fazer esse tipo de potenciação aqui. Esse e esse. Agora, perceba que não tem problema quando a base é um número que não seja natural. Por exemplo, se eu pergunto, quanto é raiz de 2 elevado a 3? Tem algum problema? O que é que eu tenho que fazer? Raiz de 2 multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? 3 vezes, não é isso não? Então, quando a base foi um número irracional, a gente consegue usar a definição. Mas quando... Então, veja que aqui dá para usar. Aqui dá para usar a definição. Aqui não dá. Ou seja, quando o número irracional está na base, não tem problema. Quando o número irracional está no expoente, tem problema. Vamos dar outro exemplo. Número negativo agora. Menos 4 elevado a 2. Tem algum problema de fazer esse, não? Não. Não, número menos 4 multiplicado por ele mesmo. Só que a novidade agora é que eu tenho que botar um parênteses para que o sinal de multiplicação não fique junto desse sinal aqui, tá? Para não ficar 2 sinais juntos. Mesma coisa com fração, ou com decimal, ó. 0,6 a quarta potência. Algum problema, não? É o número 0,6 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, perceba que quando o expoente é natural, mesmo que a base não seja, a gente consegue usar a definição. A gente não consegue usar a definição, então temos uma limitação toda vez que o expoente não for natural. E até também com o 0. A partir disso, eu vou dizer... Oi? Ali no 0,6 o senhor colocou 0,4, viu? No final. Obrigado. Valeu, foi erro meu e que bom que Antônio viu. Obrigado, Antônio, pela correção. Então, a limitação acontece toda vez que esse expoente B, né? Toda vez que o expoente... erro de novo. Toda vez que o expoente ele não for um número natural. Toda vez que o expoente não for um número natural, a gente tem uma limitação para usar essa definição. Tá bem claro o que eu estou falando?
E é por causa disso que nós vamos estudar essas propriedades. Para, inclusive, aprender a fazer isso aqui. Para aprender a fazer isso aqui. Para aprender a fazer isso aqui. A única que a gente não vai aprender agora é essa aqui. Mas é possível fazer também. Mas a gente não vai aprender nenhuma propriedade agora para ela, não. Tá certo? Nesse nosso primeiro ano. Não faz parte da matéria do primeiro ano. Uma coisa também que eu queria comentar com vocês, nos relatórios, eu recebi alguns desabafos, algumas críticas de alunos, falando que estão sobrecarregados, que está muito puxado, que está muito difícil. Eu entendo, eu concordo, eu não discordo, mas a culpa não é minha. Eu lamento, assim, dizer que nós estamos numa situação onde a matéria de todo ano vai ter que ser dada em 2 meses. Eu podia optar, uma opção minha, poderia dizer, então não vou dar a matéria toda, vou dar só metade da matéria. Eu podia dar só metade da matéria. Agora, a outra metade que não foi dada, quando o professor do segundo ano for começar a ensinar algo e for usar o que eu não dei, aí ele vai perguntar, vocês estudaram isso, né? Aí vocês vão falar, não, nós não estudamos. E agora, como é que ele vai ensinar o assunto que vem depois, que precisa, por exemplo, de logaritmo? O logaritmo é um dos assuntos do primeiro ano. E logaritmo, você usa logaritmo na química, na fórmula de pH. Você aparece logaritmo na escala de terremotos, a escala Richter. Aparece logaritmo na escala do som, o decibel. Então, existem várias aplicações práticas de logaritmo. Então, depois que se eu optasse por não dar a matéria, vamos dar só metade da matéria para não ficar puxado, e desse só metade da matéria, depois vocês iam ter que estudar logaritmos sozinhos. Se você quisesse prosseguir. Então, eu estou me propondo a tarefa, o jogo é esse. Foi dado só 2 meses para a gente fazer dar a matéria. Eu vou tentar dar a matéria em 2 meses. Lógico que eu vou tentar fazer algumas reduções de cobrança, né? Mas, infelizmente, a matéria é essa. Eu vou tentar dar toda a matéria. E por isso que eu tenho feito vídeos. Por isso que eu trabalhei no sábado fazendo vídeo. Por isso que eu trabalhei no domingo fazendo vídeo. Se está puxado para vocês, está puxado para mim também. Eu vou corrigir 8 provas de mais de 80 alunos. Então, assim, não tá fácil para mim também, não. Tá também puxado para mim. Mas é um desafio que a gente entrou. Eu acho que pior ficaria se a gente tivesse sem aula, ou pior estaria se eu estivesse optando por cortar conteúdos. Minha opção foi não cortar conteúdos, ainda que seja dado num ritmo mais rápido do que eu acharia adequado. Mas essa é a situação que nós estamos. Bem, vamos mudar de quadro agora para prosseguir finalmente falar das propriedades. Então, essa clareza aqui agora, que quando B, corrigindo aqui, quando o B ele é natural, quando B pertence aos naturais, não tem problema de usar a definição. Mas quando o B extrapola os naturais, como nesses 3 exemplos aqui da esquerda, nós temos um problema e as propriedades que nós estudaremos vai ajudar a gente a contornar esses problemas. Então, vamos começar as propriedades. Uma nova tela. Então, vamos começar com as propriedades. Propriedades, obviamente, da potenciação, né? Da potenciação. Então, beleza. Vamos lá. Primeira propriedade. Eu não vou botar um título para ela, eu vou dar um exemplo primeiro, depois eu vou colocar o título. Eu tenho o número 2 elevado a 5 multiplicado pelo número 2 elevado a 3. Ou seja, isso aqui é uma potência, isso aqui é outra potência, e eu estou multiplicando essas duas potências. Eu podia multiplicar também 2 elevado a 5 vezes 7 elevado a 2. Comparando aqui as duas, essa daqui tem alguma coisa que a de baixo não tem. O que é que tem de curioso a multiplicação de cima? As bases são iguais? As bases são iguais, exatamente. E isso gera uma propriedade maravilhosa, que vai ajudar muito a gente. Muito a gente. Só para a gente
pensar em termos de números, né? 2 elevado a 5 é 32. 2 elevado a 3 é 8. Aqui embaixo, 2 elevado a 5 é 32. 7 elevado a 2 é 49. Então, em todos os dois, eu já saberia fazer sem a propriedade. Mas eu quero mostrar que esse resultado aqui, do exemplo de cima, esse resultado aqui, eu vou dar com muito mais rapidez graças à propriedade que eu vou usar. Mas vamos fazer do jeito que a maioria das pessoas faria se não soubesse essa propriedade 1 que eu vou colocar. Faria a conta de... Oi. Eu vi que um professor fez assim, ó, ele repetiu a base e multiplicou os expoentes. Você acabou de dizer a propriedade, viu, Antônio? É exatamente isso. Mas eu vou tentar justificar. Eu quero que vocês parem de repetir coisas, Antônio, e justifiquem por quê. Por que você faz isso, tá? A matemática estudada de forma como uma regra que não faz sentido, ela deve ficar muito chata. Então, vamos tentar dar sentido às regras. Vamos só terminar aqui a conta. 8 vezes 2 dá 16. Vai a 1. 3 vezes 8, 24. E 1, 25. 256. Bem, mas isso aqui é uma multiplicação. É uma multiplicação de potências. Você já sabe que potências é o resultado de uma potenciação. Então, uma multiplicação de resultados de uma potenciação. E as potências, né, possuem com a mesma base. No caso desse exemplo aqui, é a base 2. Base 2, base 2. Então, agora eu vou fazer esse mesmo resultado aqui. Vou apagar aqui embaixo. Ó, e vou fazer esse mesmo resultado tentando agora entender a propriedade. A propriedade diz o seguinte, eu preciso fazer 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Veja que eu repeti o resultado de cima, né? Está exatamente igual, repeti. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Beleza. O que eu sugiro agora é simplesmente usar a definição. Se eu usar a definição, a minha vida vai ficar facilitada. Vamos ver por quê. O que é, pessoal, 2 elevado a 5? Gente, o que é 2 elevado a 5? O 2 repetido 5 vezes. O 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Isso aí. Pronto. Agora tem um vezes. Vou botar aqui um pontinho vermelho aqui, ó. Aí vem um vezes aqui. E o que é 2 elevado a 3? 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Exatamente. Pronto, usei a definição. Ao usar a definição, eu percebo que esse vezes que está de vermelho e esse vezes daqui são o mesmo vezes, né? Esse vezes que eu botei de vermelho aqui, eu poderia estar de preto, não poderia? Ou seja, e ele não apaga não, deixa eu apagar, pronto. Esse vezes que eu botei ali de vermelho, eu posso botar de preto também. Quer dizer que eu tenho o número 2 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 8 vezes. 8 vezes. Então, isso aqui, usando mais uma vez a definição, isso aqui é, por definição, 2 elevado a 8. E eu não falei na aula de hoje que 2 elevado a 8 é um dos números que vale a pena ter memorizado? Sim ou não? Sim. Lá na sequência eu falei que 2 elevado a 8 era quanto? Que vocês responderam? 256. Ou seja, fazer a multiplicação de potências. Usando essa propriedade, eu posso fazer de uma maneira mais rápida. Qual é? Vamos apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Qual é a maneira mais rápida aqui? Na verdade, eu posso pegar os 5 fatores do primeiro número e somar com os 3
fatores do segundo número. Ou seja, a propriedade é essa daqui. Uma multiplicação pessoal vai se transformar numa adição. Mas uma adição aonde? No expoente. Então, vou apagar aqui para gerar espaço. Então, o que é que eu devo fazer na multiplicação de hipótese mesa base? Eu devo fazer o quê, pessoal? Eu tenho 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Manda fazer o quê? Conservar a base 2 e somar os expoentes. Então, aqui a propriedade manda conservar a base e somar os expoentes. Alguém sabe, eu vou propor agora uma multiplicação e eu quero saber se alguém sabe dizer o resultado de bate pronto. Obviamente, sem usar a calculadora, de forma imediata. Quanto é 1024 vezes 512? Alguém sabe dizer? Não. Acho que não, né? O que é isso? Mas espera aí. Eu vou conseguir dar essa resposta sem usar a calculadora, simplesmente sabendo que o 1024 foi uma potência de base 2 que a gente já viu hoje. Quanto é 1024? É 2 elevado a quanto, pessoal? 10. 10. E o 512 também. É 2 elevado a 9. 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 9, usando essa propriedade que eu acabei de ensinar, vai dar quanto? 2 elevado a 19. Acabou. E respondi. Quanto é 1024 vezes 512? 2 elevado a 19. Respondi. Ah, e precisa calcular, não? Quando o número for muito grande, não. Pode deixar na forma de potência mesmo assim, sem nenhum problema. E a conta está feita. O que é mais fácil, somar 10 com 9 ou multiplicar 1024 por 512, pessoal? 10 com 9. Então, eu estou dando uma propriedade que transforma multiplicação em adição. Agora tem que saber aonde, né? Se trocar, Antônio, confundir, botar o mais aqui, botar o vezes aqui, vai estar errada a propriedade. Se botar vezes aqui e vezes aqui, vai estar errada a propriedade. A propriedade exige para funcionar isso. Vamos dar mais exemplos. Quanto é 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 11? Resposta. 10 elevado a 14. 10 elevado a 14. Quanto é raiz de 5 elevado a 6 vezes raiz de 5 elevado a 3? Raiz de 5 elevado a 9. Exatamente. Quanto é menos 2 elevado a 15 vezes menos 2 elevado a 8? Menos 2 elevado a 23. Menos 2 elevado a 23. Pronto. Não interessa se o número é irracional, não interessa se o número é negativo. Vou dar agora um com fração. Quanto é 1/7 elevado a 8 vezes 1/7 elevado a 4? Resposta. 1/7 elevado a 12. Exatamente. Então, a gente vai fazer contas com números que, a princípio, não são agradáveis para a gente, ou a gente estranha, e a gente acha que a conta é mais difícil com ele, mas não necessariamente. Não necessariamente. Né? Então, essa propriedade vale para qualquer base real. Então, a gente está agora diante de uma ferramenta que vai
facilitar a nossa vida, vai simplificar a nossa vida bastante, porque a gente vai poder fazer as contas transformando multiplicação em adição. Eu acho que todo mundo concorda que é mais fácil fazer uma adição do que fazer uma multiplicação, né? Então, é isso. Então, assim, tá muito. Eu quero que vocês se convençam que essa propriedade veio para ajudar. Ela não veio para atrapalhar, não, hein? Então, as contas mais complicadas, agora, como essa aqui você saberia que é uma conta complicada. Mas, se usar a potenciação de propriedade, você faz a conta bem rapidinho. Então, essas 13 propriedades que eu vou falar hoje, acabei de falar a primeira das 13, essa primeira ela veio para ajudar. Então, vamos perder o preconceito, inclusive aquelas que você não conhece, que certamente vai ter para vocês, ela também veio para ajudar. Então, essa clareza aí que vale a pena aprender por causa disso, tá? Vamos apagar isso aqui, vamos apagar isso aqui, e vamos... Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa propriedade, pessoal? Nenhuma pergunta? Então, vamos para a segunda propriedade agora. Serve para qualquer número real, né? Vale para qualquer número real. Qualquer, não interessa. Desde que a base seja a mesma. Né? Desde que a base seja a mesma. Pronto. Agora vamos para uma próxima propriedade. Vou apagar aqui essa palavrinha aqui. E vou apagar aqui essa palavrinha, porque a segunda propriedade é muito parecida com a anterior. Eu só vou trocar a multiplicação pela operação inversa da multiplicação. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Divisão. Exatamente. Então, a segunda propriedade é a divisão de potências com a mesma base. A divisão de potências com a mesma base. Como, por exemplo, vou dar um exemplo agora. 3 elevado a 6 dividido por 3 elevado a 4. Todo mundo concorda que, nesse exemplo que eu acabei de escrever, nós temos uma divisão de potências com a mesma base? Sim. Eu poderia ter divisão de potências, ó. Isso aqui é uma potência, isso aqui é uma divisão de potências também, ó. Só que aqui não tem a mesma base. E eu estou falando de um caso bem específico quando a base for a mesma. Então, esse aqui não serve para a gente, porque eu estou falando de um caso específico. Tem que ter a mesma base. Tá aqui. Então, se você já sabe a propriedade, você repete ela. Mas se você não souber essa propriedade, só para dar números aqui, o 3 elevado a 6 sobre 3 elevado a 4, 3 elevado a 6 é 729. Eu já falei na aula de hoje, não foi? O 3 elevado a 4 é 81. Então, eu teria que dividir 729 por 81. Então, percebam que você tem que conhecer a tabela do 81. Vai dar 1, vai dar 2, né? Vai demorar até descobrir aqui qual é a resposta, mas tem que fazer essa divisão. Bem, o resultado, eu garanto que vai dar 9. Esse cara aqui vai dar 9. 9 vezes 81. 9 vezes 1 dá 9. E 9 vezes 8 dá 72. Exatamente, resta o 0 aqui na conta. Então, vai dar bonitinho 9. Professor, então como é? O senhor faz divisão muito rápido, né? Não, eu falei, não é que eu faço divisão muito rápido, não. É porque eu conheço essa propriedade aqui de número 2. Porque, na verdade, eu sei que os números em questão são potências de base 3. E mesma base. Então, vamos agora justificar por que vai dar 9. Vamos lá, como é que eu faço? Alguém tem alguma sugestão? 3 ao quadrado dá 9. 3 ao quadrado dá 9. E daí? Daí vai subtrair os expoentes.
Ocorrer subtração. Não, mas eu quero agora justificar. Eu não quero simplesmente dizer a regra. Eu quero chegar na regra. Vamos lá. Lá vocês viram que eu botei na primeira propriedade, eu usei a definição. Agora, de novo, mais uma vez, novamente, eu vou usar a definição de potenciação. Qual é a definição de 3 elevado a 6? O que é 3 elevado a 6? O 3 multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? 6 vezes. 6. Gente, eu estou usando a definição. O que é 3 elevado a 4? É o 3 3 multiplicado vezes por ele, ele. 3 mesmo, 4 vezes. Exatamente. Opa. Agora, eu preciso de um conhecimento de vocês de fração. Um conhecimento que eu considero básico e vocês vão concordar comigo que é fácil também. Se eu tenho o número 8, multiplico o número 8 por 7 e divido esse resultado por 7, qual é a resposta? 8. Por que você fez tão rápido? Eu cortei os 7. Ah, e por que pode cortar? Porque um tá Você multiplicando e o cortou outro tá aqui, dividindo. beleza, concordo com você, você cortou. E por que pode cortar? Stephanie, poderia cortar se eu tivesse 8 mais 7 sobre 7, eu poderia cortar aqui, Stephanie? Não, Não, você está certa, não pode. E por que pode aqui em cima? Por que pode no porque 8 tá vezes 7 sobre multiplicando 7? em cima. Oi? Porque tá multiplicando. E que mais? Está multiplicando e está faltando a justificativa que casa. O 8 está sendo multiplicado por 7 e dividido por 7. Multiplicação e divisão são operações? Inversas. Ah, então o cancelamento, ele existe, ele é possível, ele é correto, toda vez que você cancelar operações inversas. Se você faz e desfaz, beleza, ó. Outro exemplo aqui de operações inversas. 8, quanto é 8 mais 5 menos 5? Rápido. 8. 8. Mais uma 8. vez, o que eu posso fazer aqui? Cortar os 5. Cancela. Cortar. Por que pode cancelar? Por que pode cortar? Porque é a operação inversa. Agora, 8 mais 5 vezes 5. Eu posso cortar agora esse 5 vezes 5? Não. Não, isso aqui vai estar errado. Isso aqui não é 8 em hipótese alguma. Esse cancelamento está errado. Então, é legal que vocês aprendam a justificar, né? Esse cancelamento pode, esses dois aqui que eu estou apagando, não podem. Agora, esse pode, porque tem multiplicação e divisão. Esse pode, porque tem adição e subtração. Bem, então, voltando aqui para o nosso problema, nós temos aqui uma fração. E nós temos os fatores, se aparecer um mesmo fator em cima e um mesmo fator embaixo, aqui é como se tivesse 7 vezes 1, não é isso? Você pode cancelar esse fator. Então, é o que a gente vai fazer aqui, ó. Esse primeiro fator vai cancelar com esse. Esse segundo fator vai cancelar com esse. Esse terceiro fator vai cancelar com esse. E, finalmente, esse quarto fator vai cancelar com esse. Quem sobrou? 3 vezes 3. O 3 3 vezes elevado a 3 2. vezes 3. Qual é a resposta de 3 vezes 3? 3 elevado ao 3. quadrado. É 3 ao quadrado, transformando em potenciação. E o resultado aqui vai dar 9. Qual é a propriedade, então, agora, olhando daqui para cá? Qual é a propriedade que nós temos aqui? Conserva a base, subtrai os expoentes. Exatamente. Nós temos aqui o expoente 6 e o expoente 4. E nós temos aqui o expoente 2. Então, não é difícil perceber que o mais correto aqui seria, quer dizer, o mais rápido aqui seria você ter feito aqui 3 elevado a 6 sobre 3 elevado a 4 é 3 elevado a 6 menos 4. Então, toda vez que eu tiver divisão de potência com a mesma base, eu devo conservar a base e o quê? Subtrair os expoentes. Pronto, exatamente. Então, essa é a segunda propriedade. Beleza, pessoal?
Beleza? Beleza. Vou dar exemplos agora para a gente trabalhar essas duas primeiras propriedades. Vamos dar um exemplo aqui. Quanto é 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 6 dividido por 3 elevado a 7? Três elevado a 5? Não. 3 elevado a 4. 3 elevado a 4. A resposta é 3 elevado a 4. Vamos fazer por etapas. O que é que eu faço aqui em cima primeiro? A propriedade 1, né? Multiplicação, 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 6 é uma multiplicação de potência de mesa base. O que eu faço? Conservo a base e Soma os somo expoentes. Então, fiz a primeira. Expoente. Somar 3 mais 5 mais 6 é fácil, vai dar 11. E agora, nós temos uma divisão de duas potências com a mesa base. O que é que eu devo fazer? Conservar a base. Subtrair os expoentes. Então, a resposta é 3 elevado a 4. A resposta é 81. Você percebe quanto tempo a gente ganhou? Se eu tivesse dado aqui, ó. Pessoal, faça a conta aqui, ó. 243 vezes 729 sobre 2.187. Vocês não iam ficar assustados com essa conta, não? Pois essa conta, pessoal, é exatamente essa daqui. Por que ficou tão mais fácil? Por que ficou tão mais fácil, pessoal? Porque eu usei as propriedades de potenciação, né? Exatamente. Então, estou enfatizando que as propriedades vieram mais uma vez para ajudar vocês. Fiquem ligadas e então vale a pena aprendê-las, tá? Vale a pena aprendê-las. Bem, vamos agora para a terceira propriedade. Vamos agora para a terceira propriedade. A terceira propriedade vai estar ligado a uma operação de potenciação. Vamos lá, vamos ver aqui agora. Terceira propriedade. Opa, pronto, terceira propriedade. Eu quero fazer agora 2 elevado a 3, que por sua vez está elevado a 4. Ou seja, como se eu tivesse duas potências, né? Eu posso muito bem fazer a primeira potência, posso fazer aqui o 2 elevado a 3, botar o resultado, e depois fazer 8 elevado a 4, e colocar o resultado. Então, quem não conhece a propriedade, já teria condição de dar essa resposta, só que faria assim, 2 elevado a 3, né, 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, fica 8 elevado a 4. E 8 elevado a 4 é 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Aí faz 8 vezes 8, 64. 8 vezes 8, 64. E faz 64 vezes 64. Que eu sei que vai dar 4.096. Por quê? Porque eu não tenho memorizado só até 2 elevado a 10, não. Eu tenho memorizado até 2 elevado a 12. 2 elevado a 10 é 1.024. 2 elevado a 11 é 2.048. E 2 elevado a 12 é 4.096. Tá? E eu sei que esse cara aqui tem expoente 12. Por que eu sei disso? Então, vamos lá. Vamos agora justificar. A gente chama essa propriedade, o nome dela aqui não tem mais com a mesma base. Não tem mais essa parte aqui. E a gente chama essa propriedade de potência de uma potência. Potência de uma potência. Potência de uma potência. Alguém sabe qual é a propriedade? Hein, pessoal? Vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Exatamente isso. Mas agora vamos explicar por quê? Essa é a regra. A regra realmente é essa, tá correto. Agora, por que faz isso? Vamos lá, vamos explicar.
Pessoal, o que é um número elevado a 4? O que é 3 elevado a 4? É o número 3 multiplicado por ele mesmo? 4 vezes. 4 vezes. O que é x elevado a 4? É x. Multiplicado por ele mesmo 4 vezes. O que é João elevado a 4? É João multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, o João aqui na minha história, nesse momento, esse cara aqui é o João, ó. Ó, João aqui. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu vou pegar esse número que está de azul, está elevado a 4. É uma potência. Então, eu vou pegar este número e vou multiplicar por ele mesmo quantas vezes? 4 vezes. Pronto. Ao fazer isso, senhores, agora nós podemos usar uma propriedade já estudada por nós. Qual? Repetir a base e somar os expoentes? Eu até agora só tinha dado exemplos, né, com 2 números. Mas será que vale para 3 números, por exemplo? Vale. É fácil de perceber que você pode fazer aqui 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5, você pode fazer 2 elevado a 4 mais 5. Né? E, novamente, eu virei uma multiplicação de potências com a mesma base. Ou seja, eu vou ter 2 potências. Então, eu uso aqui de novo. O que é que eu faço? Somo o primeiro expoente, que é o 4 mais 5, mais o 6. Então, é claro que a propriedade não vale só para 2 fatores. Vale para quantos fatores eu tiver, desde que a base, todos sejam potências de mesma base. É o que eu tenho aqui, todos potências com base 2. Então, vou usar, assim, a primeira propriedade. E o que é que manda a propriedade fazer? Conservar a base 2 e somar os expoentes. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Pronto. Agora, se você tem já falei na aula de hoje, se você tem uma adição iguais, você pode transformar essa adição em quê? Se você tem uma adição de parcelas iguais, você pode transformar essa adição em quê? Em uma multiplicação. Ou seja, o que é que você pode fazer aqui? Você pode transformar essa potência de potência em uma multiplicação. É como se você estivesse transformando potenciação em multiplicação. E isso, novamente, é uma simplificação muito boa. Então, essa é a essência da nossa propriedade. Vamos escrever ela agora. Potência de uma potência. O que você deve fazer? Você deve conservar a base, ou seja, eu conservei a base 2. E o que mais? E multiplicar os expoentes. Exatamente. E acabo de escrever agora a nossa multiplicação. E multiplicar os expoentes. Então, vamos dar mais exemplos agora. Então, a resposta disso aqui, por isso que eu sabia de antemão que a resposta era 4.096, porque eu sabia que dava 2 elevado a 12 com extrema rapidez, porque fazer 3 vezes 4 é rápido. Né? Ao contrário se eu tivesse que fazer essa conta aqui embaixo, que eu vou apagar agora. Esse aqui é o jeito demorado, que eu sugiro que vocês não façam mais, caso vocês aprendam a propriedade 3. Oi! Caso a pessoa não saiba o que é 12 elevado a 2, a pessoa pode fazer 2 elevado a 10 mais 2 elevado a 2? Claro, você está usando a propriedade 1. Ao fazer isso aqui, Antônio, você tá usando a propriedade 1. Ou seja, você pode quebrar o 12 em 10 mais 2, claro que pode, porque 12 é 10 mais 2, e você pode usar a propriedade 1 ao contrário. 2 elevado a 10 mais 2 é 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 2. Então, está corretíssimo o que você falou. Ou seja, é só pegar o que você já sabe, né, que é 1024, e multiplicar por 4. Se você pegar 1024 e multiplicar por 4, você vai ter o mesmo 4.096. Tudo bem, Antônio? Sim,
Sim. Vamos dar agora mais exemplos. Vamos para a próxima tela. Mais exemplos. Vou dar aqui um exemplo bem grande. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5 elevado a 2 vezes 2 sobre 2 elevado a 17 vezes 2 elevado a 5. Resolvam esse problema agora. Aqui tem as 3 propriedades, não tem que eu tenho que usar? Eu vou ter que usar multiplicação de potência de mesa base, eu vou ter que usar divisão de potência de mesa base e vou ter que usar potência de potência. Começa por onde, pessoal? Pelo que está dentro dos parênteses. Exatamente. Vai ficar como? Multiplicação de potência de mesa base. O que eu faço? Conserva a base e... Repete a base, some os expoentes. Beleza. O resto eu repito. Agora, aqui embaixo eu posso fazer também, ó. A mesma propriedade. Ou seja, conserva a base e... Soma os expoentes. Pronto. Então já melhorou bastante o tamanho agora. Agora é a vez de usar aqui propriedade. Então aqui eu usei a propriedade 1. Eu usei a propriedade 1 2 vezes. Usei aqui em cima, usei aqui embaixo. Usei 2 vezes. Agora eu vou usar aqui propriedade. 1, 2 ou 3? A 3. A 3. Eu vou fazer a potência de potência. Vai ficar o quê? 2 elevado A 16. vezes 2 sobre 2 elevado a 22. Agora, é a vez de que propriedade? A 2. Eu prefiro logo simplificar o numerador, tá? Mas, na verdade, você poderia fazer a 2 sim, que vai dar a mesma coisa, tá? Mas eu prefiro, para deixar claro, que eu tenho que tornar, né, para fazer a divisão, tem uma potência em cima e uma potência embaixo. Então, eu vou usar 1 de novo. Tá quanto? 2 elevado a 17. 17 e 2 elevado a 22. E qual é a resposta disso? 2 elevado a... Sim. Não. 17 menos 22. Porque tem que ser o de cima menos o de baixo. Na segunda propriedade, como tem divisão, não vale a propriedade comutativa. Então tem que ter ordem, tem que seguir a ordem. Vai dar quanto, pessoal? Menos 5. Ah, então a resposta disso aqui é 2 elevado a menos 5. Quanto é 2 elevado a menos 5? Eu não vou responder ainda por enquanto. Mas é 2 elevado a menos 5. Beleza? Pronto, vou apagar esse exemplo aqui. Exemplo colocado. Lembre que vai estar gravado, né? Se você quiser ver ele de novo, é só baixar o vídeo. Bem, vamos agora para a quarta propriedade, a quinta propriedade, a sexta e a sétima serão muito rápidas, porque elas todas envolvem os elementos neutros. Os elementos neutros. Quem são os elementos neutros? São 2, que a gente já aprendeu. 0 e 1. O zero. O zero é elemento neutro de que operações? Da adição e da Subtração. subtração. Né? Fazer 8 mais 0 ou 8 menos 0 não altera. E qual é o outro elemento neutro? 1. É o 1. Ele é o elemento neutro da onde? Da Multiplicação e divisão. da multiplicação e da divisão. Por quê, professor? Porque ele é elemento neutro. Se você fizer 8 vezes 1, ou fizer 8 dividido por 1, o resultado não muda. Né? Nessas 4 contas aqui, eu estou mostrando o papel aqui do elemento neutro. Não muda o número. O número que eu tinha antes, eu vou ter depois, porque o elemento neutro não faz nada. Tem, sim, o elemento neutro, né, de cada operação. Beleza. O que é que essas 4 propriedades teremos? Teremos aqui nessas 4 propriedades. Vou apagar isso aqui. Vamos colocar os elementos neutros 0 e 1 na base e no expoente da potenciação. Então, aqui a primeira propriedade vai ser, vou começar pelo 1. 1 elevado a b. E na propriedade 5 vai ser b elevado a 1. Ou seja, eu botei o elemento neutro aqui na base e botei o elemento neutro aqui no expoente. A mesma coisa 6 e a 7. Agora vai ser com 0. Vou botar aqui o 0 aqui na base. E vou botar o 0 aqui no
expoente. Então, vamos lá. Vou começar pela propriedade 4. Quanto é 1 elevado a 3, pessoal? Vai dar 1. Vai dar 1. Porque 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Quanto é que dá 1 elevado a 17? 1. 1. Bem, eu não vou nem escrever aqui o 1 17 vezes. Eu só vou deixar indicado que eu tenho que fazer isso 17 vezes. Mas eu sei que quando eu multiplico por 1, eu não altero. Sempre que eu multiplicar por 1, esse novo 1 não vai alterar nada. Vai dar 1 de novo. Qual é o valor, então, que eu vou botar aqui na propriedade 4, pessoal? 1 elevado a b. Quanto é que vale b? B sendo qualquer número real. 1 elevado a b dá quanto? Vamos, gente. 1 elevado a qualquer número. Dá igual a 1. Sempre vai dar 1. Essa é a propriedade 4. Se eu perguntar 1 elevado a raiz de 5, pessoal. 1. Mesmo eu tendo dificuldade aqui de dizer o que é isso aí em termos de definição, né? Eu tenho dificuldade de dizer porque toda vez que o expoente não é natural, estou botando aqui o carregador do meu notebook. Está descarregando. Pronto. Toda vez que o número expoente não é natural, nós temos um problema. Quanto é 1 elevado a menos 15? Quanto, gente? Dá 1. Quanto é 1 elevado a 0,3? 1. Ou seja, o que é que diz essa propriedade? O número 1 elevado a qualquer número real sempre vai dar? Ele mesmo. Ele mesmo. 1. Perfeito. Quinta propriedade. Então, essa foi a quarta. A quarta já foi. Quinta propriedade. B elevado a 1. Quanto é 7 elevado a 1? É igual a 7. Quanto Dá é 0. 200 elevado a 1? Dá 200. Quanto é raiz de 5 elevado a 1? Raiz de 5. Quanto é 0,342 elevado a 1? 0,342. Ou seja, B elevado a 1 vai dar o quê, pessoal? Ele mesmo. Vai dar ele mesmo de novo. O ele mesmo agora, no caso, é a base, né? Aqui a base era 1, agora aqui a base é B. Essa é a segunda propriedade. Essa aqui a gente já usou na aula de hoje, na verdade, né? Vocês responderam vários números elevados a 1 que eu perguntei hoje. Porque, na verdade, um número elevado a 1 não tem multiplicação. Né? Não dá para usar a definição a rigor, porque não tem como fazer multiplicação com um cara só. Para fazer multiplicação, preciso de pelo menos 2 caras. Bem, Professor, agora... Oi? Escuta, por que algumas vezes quando a pessoa multiplica, coloca um expoente 1, dá 0 o resultado? Não, nunca acontece isso, exceto num caso que eu vou falar agora. O único caso que vai dar 0 é esse cara aqui, ó. Um número elevado a 1, o único caso de número elevado a 1 que dá 0 é o 0 elevado a 1, que vai dar 0. Mas não está desobedecendo a propriedade. Porque o número elevado a 1 é ele mesmo. Concorda comigo ou não? Sim. Esse é o único caso que vai dar 0. Não tem nenhum outro caso de potência elevada a 1 que dê 0 se a base não for 0. Só nesse caso. Ok, Antônio? Ok. Beleza. Vamos para a sexta propriedade agora. Quanto é 0 elevado a um número? Quanto é 0 elevado a 5, por exemplo? Igual a 0. É o número 0 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. E o 0 multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai dar? 0. 0. E o 0 elevado a 17? Mesma Igual coisa que eu fiz no outro. Ó. Eu não vou fazer todas aqui. Vou só indicar. Eu tenho que multiplicar 17 vezes. E quanto vai dar isso? Vai dar 0. Quanto é 0 elevado a raiz de 5, pessoal? 0. 0. Quanto é 0 elevado a menos 3? 0. 0. Então, vai dar 0. Então, vou deixar bem claro, hein? Vou botar aqui do lado o complemento aqui. Esse B pertencente aos reais, eu vou colocar em cada caso. Ó. Então, aqui, na propriedade 4, vale para qualquer B pertencente aos reais. Na propriedade 5, vale para qualquer B
pertencente aos reais. Na propriedade 6, existe uma restrição. Tem um caso aqui que vai dar problema. Ela vale para qualquer reais. Esse asterisco retira quem? O 0. Retira o 0. Zero. O 0 elevado a 0 é um problema na matemática. E a gente chama isso aqui, esse problema, de uma indeterminação. E eu vou explicar a vocês por quê. Vou aproveitar, eu vou começar logo a propriedade 7, porque a 7 também recai nesse caso. Então, tanto a 6 quanto a 7 podem recair no 0 elevado a 0. Eu vou comentar disso aqui já, e comentar esse asterisco daqui a pouquinho. Vamos logo para a última propriedade e vamos discutir. Vou falar disso daqui a pouquinho. Espera aí, cenas dos próximos minutos, tá? Não é nem o próximo capítulo, vai ser esse capítulo ainda. Pessoal, quanto vale 5 elevado a 0? É o que pergunta a propriedade 7. Quanto é que vale 1 elevado a 0? Quanto é que vale 7 elevado a 0? Essa é a minha pergunta. E esse aqui tem um valor, tem uma resposta, que agora eu vou justificar para vocês o porquê da resposta. Vamos lá. A gente vai pedir ajuda da propriedade 2, aquela da divisão de potência de mesa base, ou seja, A elevado a B sobre A elevado a C é igual a A elevado a B menos C. Estou certo ou estou errado? Concordam, pessoal? Não é isso a divisão? Né? A divisão de potência de mesa base conserva a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou fazer o seguinte truque agora. Eu vou transformar o número 0 numa subtração. A mesma subtração que tem aqui nesse expoente, eu vou criar aqui nesse expoente aqui. E diga aí uma subtração que dá 0, pessoal. Três menos 3 dá 0, pessoal? Não. 4 menos 4, 5 menos 5, qualquer subtração que der 0 eu podia botar aqui. Eu escolhi botar 3 menos 3. Tudo bem? Agora, olhe com muito carinho para cá. Olhe com muito carinho para cá. Ou seja, eles estão no mesmo formato aqui. O A é 5, o B é 3 e o C é 3. Se esse lado esquerdo é igual a esse lado direito, quer dizer que esse lado direito é igual a esse lado esquerdo. Ou seja, se eu tenho uma divisão de potência vezes a base, eu posso conservar a base e subtrair os expoentes. Se eu tenho uma potência cujo expoente tem uma subtração, eu posso transformar numa divisão de potências. Então, usando a propriedade 2, então fique bem claro, usando a propriedade 2, como isso aqui vai virar, pessoal? Quem vai ser o numerador? O A é quanto? 5 elevado a 3. A 3 e embaixo. 5 elevado a terceira. Pronto. Pessoal, vocês estão percebendo que o numerador está igual ao denominador? Sim ou não? Sim. E quando você divide números iguais, quanto é que dá o resultado? Quanto é que dá 8 dividido por 8? Dá 1. Quanto é que dá 200 dividido por 200? 1. Raiz de 5 por raiz de 5. 1. Então, 5 elevado a 3 por 5 elevado a 3 vai dar 1. Pessoal, quanto é que vale 5 elevado a 0, então? Igual a 1. Igual a 1. E quanto é que vai valer 7 elevado a 0? Igual a 1 também. Vai dar 1 também. Vou usar o mesmo truque. Só que em vez de agora usar 3 menos 3, agora eu vou usar 2 menos 2. Porque 2 menos 2 também dá 0. Usando a propriedade 2 mais uma vez, vou transformar aqui. Quem vai ser a potência do numerador? Vai ser 7 elevado a 2. Embaixo. 7 elevado a 2. Nós temos divisão de dois números iguais. Resultado. Qual é, então, a resposta? Qualquer número B elevado a 0 vai dar resultado, pessoal? 1. Sempre. Ok, Antônio? Essa é a propriedade, talvez é a mais estranha de todas.
A maioria dos alunos decora que o número elevado a zero é 1, mas não sabe dizer por quê. Eu acho que na aula de hoje, eu tentei, com a ajuda da propriedade 2, dessa propriedade que eu vou apagar aqui agora, dessa propriedade aqui, eu consegui justificar o porquê. Agora, fale, Antônio. No caso, a pessoa coloca uma subtração, depois transforma em fração. E depois... Exatamente. E aí vai ficar uma fração de dois números iguais, e aí por isso que vai dar 1. Tá claro o mecanismo? Agora, exatamente como o exemplo de cima, ela vale para qualquer real, menos para o zero. E agora eu vou falar daquele probleminha que eu falei a vocês. O zero elevado a zero. Então, vamos discutir agora a questão aqui do zero elevado a zero. Então, vamos lá. Eu quero saber quanto é zero elevado a zero. Tudo bem? E vou tentar usar o mesmo truque que usei. Peraí, vou transformar esse expoente zero em 3 menos 3. Pode ser, pessoal? Pode? Pode. Usando a ideia que eu usei. Agora eu vou usando a propriedade 2. Quando eu tenho uma potência que o expoente tem uma subtração, vira uma fração. Qual é a fração? 0 elevado a 3. 0 elevado a 3, a gente sabe que dá quanto? 0 elevado a 3. Igual a 0. Dá 0. E 0 elevado a 3 dá 0. E quanto dá 0 elevado a 0? Isso é uma indeterminação. Como assim, professor? O que é uma indeterminação? Vou tentar explicar. É o seguinte, quando você tem 0 no numerador, não tem nenhum problema na matemática. 0 no numerador, você tem 0 bala para dividir por 7 pessoas, quanto cada pessoa vai ganhar? Vai ganhar 0. 0 dividido por um número, essa divisão existe. Agora, quando você tem 5 dividido por 0, aí temos um problema. A gente fala na matemática que é diferente disso aqui, ó. A gente fala que isso aqui não existe. Vamos tentar entender melhor isso aqui, ó. Então, isso aqui eu vou tentar justificar melhor para vocês. Eu vou até para outra tela agora por causa disso. Ó, vamos supor que Stephanie me emprestou R$8. Stephanie, me empresta aí, tomei o CD, ela me emprestou R$8. Eu vou pagar em parcelas. Bem, todo mundo sabe que se eu pagar em uma parcela, desculpa, se eu pagar em parcelas de R$1, eu tomei o dinheiro, tomei o duro. Estela, vou pagar, Stephanie, vou pagar em parcelas de R$1. Eu vou pagar ao todo 8 parcelas, não é isso? Esse 1 aqui é uma parcela, tá? Não uma parcela não. É o valor de R$1 por parcela, né? R$1. Então, eu vou ter para chegar nos meus R$8, 8 parcelas. Agora, se eu tiver meio sem dinheiro, Stephanie, e pedir, poxa, deixa eu pagar 10 centavos, parcelas de 10 centavos. 10 centavos, você sabe que é 10 sobre 100. 10 centavos é o número 0,1. Então, eu vou pagar em parcelas de 10 centavos, de real. Gente, se eu pagar R$8 em parcelas de 10 centavos, quantas parcelas eu vou gastar? 80. Oi? 80 parcelas. 80 parcelas, isso aí. Então, se eu pagar menos, eu vou, obviamente, precisar de mais parcelas. Aí eu vou chegar para a Stephanie, outra vez eu peço R$8, estou muito sem dinheiro, vou pagar em parcelas de 1 centavo. 1 centavo é o número 0,01. Ou seja, quanto é 8 dividido por 0,01? Quantas parcelas eu vou pagar? Vou ter que dar. Quantas? 800? 800 parcelas. Ou seja, o que está acontecendo com o número de parcelas? Aumentando? Está aumentando, porque eu estou cada vez mais diminuindo essa divisão. Se eu continuasse essa brincadeira, a menor moeda que a gente tem é de 1 centavo, mas vamos supor que tivesse 1/10 de centavo, ou seja, se eu dividisse por esse número agora aqui,
vai dar 8.000 parcelas. E se eu dividir por esse número aqui? Vai dar 80 mil parcelas. O que é que eu estou querendo mostrar para vocês? À medida que eu vou... o denominador era 1, depois passou para 0,1, né? Então, vamos pensar aqui na reta real. Ó, 1 estava aqui. Aí o 0,1 é dividir aqui em 10 pedaços, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos supor que esteja 10 aqui. Esse cara aqui é o 0,1. O 0,01 é dividir aqui em 10 pedaços. Então, não é difícil perceber que eu estou me aproximando do zero, né? Quando eu passei do 1 para o 0,1. Do 1 para o 0,1. Do 0,1 para o 0,01. Eu estou me aproximando do zero aqui, desse zero aqui. Então, à medida que eu vou me aproximando da divisão por zero, o número vai ficando cada vez o quê, pessoal? Cada vez maior. E se eu tiver a cara de pau de um dia pedir R$8 emprestados a Stephanie e dizer, Stephanie, eu vou te pagar R$0, Stella. Quantas parcelas eu vou demorar para pagar a Stephanie? Resposta. Não vai demorar, porque você não vai me pagar. Indeterminado. Eu vou pagar, só que em infinitas parcelas. Ou seja, eu estou querendo dizer a você que 8 dividido por 0 dá infinito. Mas infinito não é número. Então é correto também dizer que esse número não existe. Então a gente fala que a divisão por 0 na matemática não existe. Então divisão por 0 não existe. Mas, vamos voltar para o nosso caso. O nosso caso era 0 sobre 0. Quanto é 0 sobre 0? Então, vamos lá. 0 sobre 7, a gente viu que tem. Ou seja, existe um número que multiplicado por 7 dá 0. Né? Quando eu faço uma divisão, 8 dividido por 2. Eu quero achar um número que multiplicado pelo de baixo dá o de cima. Estou certo ou estou errado? Essa é a ideia da divisão, usando a operação inversa. Então, fazer 0 por 7 e achar um número que multiplicado por 7 dê 0. Que número é esse? Pessoal, qual é o número que multiplicado por 7 vai dar resultado 0? Não tem nenhum? Multiplicado por 0. Oi? Multiplicado por 0. 0, exatamente. Agora aqui, 5 dividido por 0. Qual é o número aqui que multiplicado por 0 vai dar 5? Não existe. Nenhum. Então, 0 no numerador é possível. Vai dar resultado 0. 0 no denominador não é possível. E agora? 0 sobre 0. Quanto é que dá esse cara daqui? Eu quero achar um número, atenção, que multiplicado por 0 dê 0. Alguém poderia me dar uma resposta? 5. Não? 5 vezes 0. 0. Mas aí outra pessoa não passou. Eu quero botar o 4. Pode? Pode também. 4 vezes 0 dá 0. Ou seja, quantas respostas eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho infinitas respostas. É diferente daqui, onde eu não tenho resposta. Eu não tenho solução. E aqui eu tenho infinitas soluções. Aqui, para essa divisão. Mas eu não sei dizer qual é especificamente. Então, eu chamo isso aqui de uma indeterminação. E é por causa disso, voltando para a tela anterior, é por causa disso que na propriedade 6 e na propriedade 7, eu tirei aqui o 0. Ou seja, não pode aparecer 0 sobre 0, nem aqui, nem aqui. Porque eu daria o quê? 0 elevado a 0, eu não saberia dizer qual é a resposta. Ok, pessoal? Eu vou terminar a aula aqui.
Já passou da nossa hora, já são 10h40. São 13 propriedades, são 13. A gente viu 7. Faltam mais 6. E eu vou gravar um vídeo hoje ainda para falar das 6 propriedades que restam, tá certo? E aí fica com a base completa para vocês poderem, então, estudar as funções exponenciais, as equações exponenciais e as inequações exponenciais. Eu vou fechar aqui o nosso quadro. Quadro fechado. Alguém tem alguma pergunta, comentário para fazer? Não? O vídeo de inequação modular, o senhor já postou, não foi? Já postei. Tá bom. Eu gravei o de equação no sábado e o de inequação no domingo. Hoje eu quero gravar um vídeo das propriedades de potenciação que faltaram. Vou também, na sexta e no sábado, também gravar vídeos, provavelmente. Aí tenho que ver o que é que na aula de vocês de sexta eu devo dar função. Provavelmente eu não vou conseguir dar equação nem inequação. Eu devo novamente gravar vídeos de equação e inequação exponencial agora. Tá certo? Então vai ser um final de semana novamente para mim com bastante trabalho. Alguém fez comentário aqui? Ah, legal. Obrigado pelo comentário, Samuel. Obrigado pelo comentário, Pedro. Eu quero a participação de vocês, tanto positiva quanto negativa. Agora, quando a aula for ruim, comentem também. Não é para deixar de comentar também, não. Mas, principalmente, sugiram, digam, né, deem sugestões. As sugestões são muito boas. As sugestões são sempre bem-vindas para a gente melhorar. Eu tô aberto às sugestões que vocês deem, sempre. E foi por causa aí desses comentários que estão surgindo nos relatórios que eu, por exemplo, tomei a decisão de aumentar o peso da prova de 30 para 40 e manter o peso do CAN, na verdade, com 30 pontos. Então, a soma de vocês agora dá 120, tá? Eu estou, de alguma forma, tentando ver, tornar o processo para vocês possível, acessível para vocês, tá? Gostaria aí de muitas sugestões a partir de agora, tá legal? Mais algum comentário, pessoal? Podemos encerrar nossa aula? Pode falar, Pedro. Quer falar? Não. Mais ninguém para falar aqui. Antônio comentou também agora. Valeu, Antônio. Pessoal. Quem quer falar? Só falei Pode obrigada falar. pela aula. Tá certo. Eu tô obrigado, Júlio, também. E estou à disposição. E quem tiver dificuldade em alguma outra coisa, fala comigo que a gente vai tentar encontrar um jeito de facilitar aí a vida de vocês. Mais alguém querendo falar? Mais ninguém, né? Tá bom. Então, muito obrigado. Eu que agradeço muito a presença de vocês nessa aula. Sem vocês, eu não estaria tendo essa motivação, essa empolgação para dar essa aula, essa participação, essas perguntas de Antônio, de Juanderson, de Stephanie, de todas as pessoas que comentaram aí na aula de hoje. Tem mais, eu não esqueci de falar alguns nomes aqui. Eu agradeço pela participação e é essa participação que faz a aula ficar muito legal, tá? Muito boa. Vou gravar o vídeo ainda hoje. Vai ser uma luta, vou corrigir. Eu não vou gravar hoje não, acho que eu vou gravar amanhã, porque hoje eu vou terminar de corrigir a prova de vocês, tá? Então eu vou terminar de corrigir a prova hoje de vocês e devo gravar o vídeo amanhã. Aí amanhã eu devo estar postando as outras 6 propriedades. Tá legal? Então, obrigado. Valeu de montão. João, quer falar? Cláudio? Não, né? Só Não. concordando. Tá, beleza. Muito obrigado. Vou parar a gravação nesse exato momento agora. Pronto.